Este é mais um espaço Namíbia em 7 dias, edição de segunda-feira, 11 de abril de 2022. Já mesmo para começar, trabalhadores, portanto, da Sogester em rota de colisão com a entidade patronal. Portanto, há aí uma exigência na Sogester de que não há cumprimento, portanto, dos acordos assinados em 2020. Doutor, portanto, está um papado a gritar à greve. Doutor, portanto, qual é a análise que se pode fazer a esta notícia? Quando a entidade patronal não corresponde com a ou não cumpre com a parte contratual, é muito normal entrar em rota de colisão. Por quê? A Sogeste é uma empresa produtora. Como produtora, deve ter dentro dos seus encargos, uma das grandes responsabilidades é o cumprimento escrupuloso da remuneração dos funcionários. E sabemos nós que a Sogester está alocada do porto do Namíbia. É uma das empresas, é uma espécie de parceria público-privada dentro do porto do Namíbia. E a Sogester dentro dela oferece, ou tem muitas funções, tem ligada à parte da construção civil, a mecânica, etc. Há muita oferta. Então, temos que crer que a Sogester tem produzido bastante. Agora, essa parte em rota colisão com os trabalhadores é muito normal. E estamos a ver que quase vai ser uma onda, ou vai sendo uma moda em Angola, a questão das reivindicações. Isso, em parte, devemos nos alegrar, porque os trabalhadores vão dar conta, mais do que ser trabalhador, primeiramente são cidadãos. E como cidadão tem seus direitos, se cumpre os seus deveres, os seus direitos devem ser garantidos, devem ser resguardados. A situação é pertinente e corroboro com tudo que diz o meu companheiro Bravo. O facto da empresa ser produtiva, há uma necessidade de prestarmos muita atenção nisso, ou seja, a produção depende muito da qualidade do empregador ou da qualidade dos empregados, necessariamente das condições de trabalho. E isso em si, o facto do empregado não estar satisfeito com o empregador deverá ter feito uma reflexão profunda no sentido de que onde reside o problema. E pelo que aparece o problema já está destacado, que é questão de falta de condições e questão da remuneração precária. Temos a informação por parte das redes sociais de que há uma disparidade entre a Sogeste de Luanda, de Benguela e de Namíbia, em termos salariais. Exatamente. Então, torna-se claro por quê. Será pelo facto da Sogeste de Benguela produzir E de acordo mais? com a Comissão Sindical, portanto, a Sogester Namíbia é a mais produtora a nível do país. Exato, e é que menos ganha. Então, nós já conseguimos aqui perceber que há um problema muito grave, ou problema estrutural, do ponto de vista de gestão. Claramente que a entidade patronal tem que trazer aqui argumentos suficientes que venham a justificar esse tipo de atitude. Depois da Sogester, vamos para os médicos. Os médicos na província do Namíbia, 2 semanas depois do silêncio, portanto, quebraram e também saíram à rua para exigir melhores condições laborais. Doutor? Na questão dos médicos, infelizmente vai contrastar com a realidade que estamos a viver. O mundo está a viver uma pandemia desde 2020 e os médicos nestes 2 últimos anos se mostraram verdadeiros combatentes da linha de frente, sem dúvida. Isso é preciso, os médicos, os enfermeiros, os intensivistas, os assistentes, os catalogadores, todo o pessoal administrativo e não administrativo, os auxiliares, todos que pertencem ao Ministério da Saúde, têm mostrado grande trabalho, preciso reconhecer. Com as suas falhas, é muito normal, mas tem se batido contra a Covid-19, que se calhar acaba sendo um dos maiores desafios pelo qual a Angola passou, então a Angola é independente, que é a pandemia da Covid-19. Agora, os médicos, a par de outros setores da função pública em Angola, vêm mostrar descontentamento. Por quê? Por exemplo, um médico trabalha mais de 8 horas e o Estado só paga 8 horas. E há pessoas que fazem 24 horas de trabalho. Além disso, há muitas coisas que eles reivindicam. Além da atualização da melhoria de salário, do reajuste, vem a questão do próprio subsídio de atavío. Sim, a questão que mais levantam é sobre, portanto, a falta de medicamentos nos hospitais para atender os pacientes. Sem dúvida, absolutamente, me refiro a questões salariais, para a gente esquecer nas condições de trabalho, que são muito péssimas. Por exemplo, no dia 5 de abril, levar um doente ou ir fazer consulta é risco. Porque se não tiver esse telefone, não vão conseguir ver a tua ferida, porque lá não tem iluminação. É preciso telefone, é preciso vela. Quer dizer, um hospital público é complicado. Você às vezes vai num hospital fazer consulta, se a enfermeira te dizer que passa na nossa farmácia, no fundo é só um convite para você conjugar o verbo e ver, porque lá não tem, na verdade não tem.
Nem sempre um paracetamol não tem, nem uma seringa. Para mim, todo aquele gestor que não tem capacidade de resolver os conflitos ou não tem condições de fazer do diálogo o elemento fundamental para a eficácia do seu trabalho é um incompetente. Grave. E nós estamos a falar concretamente do setor da saúde. Quero me unir ao meu companheiro e felicitá-los, todos os funcionários do setor da saúde, pelo que têm feito por nós, mesmo em condições precárias, ainda assim conseguem responder. E nós nos solidarizamos com estes porque, mesmo em condições precárias, eles nos respondem e ainda assim tiveram a coragem de manifestar e denunciar. Seria nós, como utentes, manifestar, mas os médicos, na primeira pessoa, entenderam que não há condições de trabalho, estão a manifestar. Isso é um ato de coragem. Agora, o que a ministra fez, sinceramente, as duas ministras, com todo o respeito que as tenho, por serem mães e mulheres, mas eu sempre percebi que as mulheres são mais solidárias e sensíveis. Talvez apelando a este lado natural a elas, teriam tratado com mais sensibilidade, porque é um setor sensível. Mas quando vêm com discursos arrogantes, claramente que, desculpe o termo, mas consigo perceber a capacidade de massas que elas são. Não pensam. Não se concebe. Porque, sinceramente, todo gestor que usa falácias de autoridade ou contra-homem são fracos. E nós temos que começar a entender, e diz bem o meu companheiro Bravo, nós estamos numa situação pandêmica. E nós temos, para além da pandemia da Covid-19, nós temos doenças graves como é o caso da malária. Que o seu atendimento, necessariamente os hospitais têm que ter mínimas condições. Há uma narrativa do governo que eu sempre concordei, quando eles apostavam na questão da humanização dos serviços sociais, a humanização dos serviços médicos. Mas como vamos humanizar sem condições? Me parece que temos sempre levantado essas questões. Algumas políticas traçadas pelo Executivo são aquelas que parecem fruto de uma noite mal dormida ou bem dormida e depois põem em papel e praticam. Porque nós temos que começar a perceber que o setor da saúde é um setor tão sensível e que a eficiência ou a saúde dos utentes passa necessariamente na criação de condições. E quando um médico, ou mesmo qualquer um, levanta-se a manifestar contra as péssimas condições, o que o Executivo tem que fazer, eu não vou falar Estado, porque o Estado é um enter de bem, aqui é mesmo o Executivo. O que o Executivo tem que fazer é tomar boa nota, fazer levantamento possível, por via de diálogos, encontrarem aqui equilíbrio, no sentido de que o Executivo pode não ter tudo para responder neste preciso momento, mas o mínimo para mitigar. Isso é o que tem que se fazer. A ministra tem que ser mais aberta, mais flexível ao diálogo, porque, sinceramente, o pronunciamento dos médicos em nenhum momento emana questões subjetivas. O governador do Namibe, Archer Mangueira, muito recentemente falou sobre a necessidade de construir uma escola agrária para permitir que os agricultores do geral de cima possam, portanto, obter conhecimento técnico e científico sobre a agricultura para combater a fome. Doutor, portanto, como é que olha para esta notícia? Eu queria dar parabéns ao governo, mas não irei dar. Por quê? É tarde e má hora. Por uma simples razão. A questão de uma construção agrária, já temos ali, creio eu, uma escola técnica em Capangombe. Agora, ao nível de Moçambique e outros municípios que compõem a nossa província, falo do Virei, falo do Camucuio, falo da Bala e do Tomba, penso eu que estamos a ter um modelo muito errado. Pois vamos lá para o Moçambique. Como é que estamos em termos de escolas técnicas? Só temos o Politécnico e o Eldernet. E temos uma escola alta de fama, que é de caráter privado, e temos a Escola Técnica de Saúde, o M. Garcia e o Pitágoras. É muito pouco. Agora, quanto disponível ensino geral temos? É muito. E olhamos para os municípios. Olha para o perfil de entrada, perfil de saída de estudante que sai. O governo tem formado indivíduo para no fim de dizer, a Deus dará. Para quê? Já ficam no desemprego. Em Angola, tendo em conta a questão social, nosso desenvolvimento socioeconômico, ninguém estuda para ficar em casa. E você não pode ir indivíduo estudar para dizer que amanhã vai para a universidade. O nível de Angola, o nosso nível de vida em Angola não é suficiente, não é bom para estar a enfrentar a universidade. Porque a universidade diz que é grátis, mas não é grátis. É muito dispendioso. Então o governo, por exemplo, aqui ao nível de Moçambique, tem que diminuir o ensino geral, está muito excessivo. Temos o nível geral, temos o Afonso Mbinda, temos a 10, São Tomás de Aquino, temos aquela outra, como é que se chama, além da 10, temos
São Tomé de Aquino, temos os dois focos habitacionais, 5 de Abril e a Central. É excesso de punir, é excesso de estado humano, econômica, jurídica. É preciso olharmos, diversificarmos a oferta formativa. E cursos, são cursos agrícola, cursos ligados à agronomia, é importante para hoje olharmos. Diz que a educação é fator de modernização e desenvolvimento do país, mas a agricultura é fator de garantia de que dá a autossuficiência de um país. Eu parabenizo e também acredito que pecam por tardio, né? Pecam por tardio de facto, porque nós temos definido, até já ouvimos essa narrativa no princípio de anos, se não estou em erro, no ano passado, de que era pretensa a ideia do diretor do gabinete provincial transformar alguns liceus em escolas de técnicos profissionais. E hoje estamos a ouvir, já passou um bom tempo, por isso que depois vem a desconfiança que não seja um discurso eleitoralista. Mas, de facto, a ser verdade, nós congratulamos com isso porque já temos defendido aqui e uma ideia fundamentada na concepção do grande economista angolano Alvo da Rocha. Sempre aconselhou que o desenvolvimento da Angola passa necessariamente em apostar naquilo que são as potencialidades das localidades. Claramente que se, de acordo com aquilo que nós entendemos da localidade do Giraúdo, não é isso? Exatamente. De facto, é necessário que se construa essa escola. Mas é aquilo que nós temos dito, a ideia não é só construir, é preciso fazer um estudo de viabilidade, porque ter uma escola naquela localidade exige que se crie condições suficientes para tal, que não seja mais uma escola daquela que temos construída que depois acaba sendo vandalizada, depois acaba não respondendo os anseios. Porque temos que fazer um estudo de viabilidade, qual é o público-alvo lá, a camada que nós temos lá para vermos se vai ser uma universidade, se será um ensino médio. Temos que ver o número de quadro que vai formar, ou o número de professores que vão responder à demanda, quais são os cursos, e temos técnicos qualificados, porque nós cometemos erros graves, construímos escolas, mas não temos técnico para responder, ou os recursos humanos são ínfimos. E depois não produz, é mais número a somar, construímos uma escola agrária. Então, com isso nós queremos apelar ao governador, de facto, nos congregamos ou nos sentimos solidários com essa perspectiva, mas que não passa numa falácia apenas, que de facto efetivem e que criem condições suficientes, porque nós temos situações que as escolas foram construídas pelo Estado, mas em condições de acesso são péssimas. Ok, muito obrigado. Então, para evitar isso, a necessidade de tomarem conhecimento disso, ou tomarem conta disso. Ok, obrigado, Dr. Wahanhuka Luís, do Namíbia para a província do Cunene, onde os membros da sociedade civil defendem, portanto, a despartidarização das instituições do país. Como é que olha para esta... Essa situação até não era preciso indivíduos da sociedade civil do Cunene apelar. Isso já é de olho de todos. A questão da despartidarização é quase um cancro que se vive pela África toda, com exceção de alguns países como Cabo Verde, São Tomé, o Ghana. Poucos países que vão dando exemplo nessa questão da despartidarização. Porque o nosso problema em si, despartidarizar é um discurso, mas precisa olhar que as premissas para tal, a lei que nós temos, a Constituição, a lei dos partidos políticos, precisamos melhorar isso. Nós temos que evoluir. A nossa democracia precisa ganhar uma nova roupagem. Nós temos uma democracia formal, quase na prática, quase atípica. Por quê? Numa comuna, num município, na província, é governador e ao mesmo tempo primeiro secretário do partido governante. É administrador, ao mesmo tempo é primeiro secretário municipal e comunal. Essas questões, às vezes, não é fácil. Porque às vezes o administrador é obrigado a virar camaleão. Não é por culpa também dele, é de quem fez a lei. Eles estão a seguir. Isso, às vezes, custa separar. Isso é uma relação, é bigamia. Namora a administração e ao mesmo tempo namora... Essa vez custa. Essa posição surge depois do presidente da República ter ido àquela... É difícil. Por exemplo, para nós foi uma grande desilusão. Por quê? Vimos pela rádio e pela televisão, nesse caso, jornais e redes sociais, a comunicação da presidência a dizer assim, que o presidente da República viaja para a província do Cunene em 3 dias de serviço. Foi aos olhos de todo mundo, amigo. Com uma comitiva. Para nosso espanto, o presidente transforma-se no presidente do partido e a comitiva ministerial transforma-se automaticamente em militante do partido. Quer dizer, para nos faz espécie, nos cria dúvida. Quem inaugurou aquela que é do CAF? E quem inaugurou, afinal de contas? O presidente da República ou o presidente do partido? Essa questão nos complica. Agora, outra questão que nos complica. Usou-se fundos
Público para fins partidário. Tá ficando, nos abre essas avenidas, nos abre essas interrogações. Será ou não será? É outra questão que nos dá. São muitos problemas. Agora, despartidação é um dos maiores problemas que nós temos. Mais do que essa questão, não é uma questão de é preciso mudar a lei, não é essa questão de é preciso mudar a lei. Olha, de facto é triste, é lastimável e o companheiro Bravo disse muito bem, é questão de lei, não é questão de lei. E não é só em Angola. De facto, eu tenho refletido profundamente nessa questão. A concepção dos partidos de massa tem sempre isso. Nós temos que evoluir também, deixar de ser partido de massa e ser partido de elite ou partido de intelectuais, no sentido de que o mais importante não é número de militantes, porque os números de militantes, e são estes militantes que são gestores, claramente que não fazem o contrário, é aquilo que eu tenho sempre defendido, que não é fácil sairmos das amarras ideológicas. A ideologia é um inferno para a intelectualidade das pessoas. E isso é que está a acontecer. Nós não temos capacidade de discernir que aqui devo me comportar como servidor público, aqui devo me comportar como militante. Porque ele pensa que pronto, é o meu partido que está a governar e depois nós estamos a acabar todos a conjugar a ideia de partido-Estado. E isso eles sentem-se melhor que são partidos-Estado. Significa dizer, acabam confundindo o meio do Estado com os meios do partido e fazem uso a bem prazer. É triste e é lastimável. E o presidente, na pessoa da primeira figura, de quem tem a responsabilidade máxima de Estado, seria o primeiro a não fazer isso, mas o fez. Isso significa dizer o quê? O seu membro, o seu correligionário no partido dirá, por que eu não faço o que o meu presidente fez? Para ele é tão normal. Significa dizer que o presidente da República, como alguém que tem a responsabilidade muito acrescida, ele deve ter em conta que todos os seus atos acabam sendo exemplares, inspiram, quer os militantes, quer os não militantes. E eu sempre tenho defendido o seguinte, nas próximas vezes, devemos fazer leituras que esse tipo de comportamento vai evitando sentimentos de revolta, porque eu como não militante, ou seja, como apartidário, sinto-me ferido quando os meios de Estado são usados em benefício de um partido. Cria sentimento de revolta e o presidente tem que começar a perceber isso. Na onda da linguagem da paz e de um ambiente de paz, é preciso evitar promiscuidade. Temos que ser mesmo claro, o que é do partido, o Estado é do Estado. O que me entristeceu mais é que no dia 5 no Cunene não houve provas. Foram suspensas por causa da atividade do partido. Quer dizer, o interesse do partido suplantou o interesse do Estado. É grave isso. Gravíssimo. Como é que vão suspender as aulas ou as provas? Porque os militantes ou os professores devem, os alunos, até o aluno está bem, mas o professor, funcionário público, é obrigado a ir na atividade do partido, em detrimento de aplicar a sua prova, que é uma obrigação do Estado. Isso é uma vergonha. E o Presidente da República, né, apelamos a ele, isso é uma questão de apelo, tem que começar a fazer reflexões profundas, no sentido de que nós estamos numa arena, num ambiente político, em que nós vamos votar já não mais por nome, vamos votar por gestão, por programa. Isso significa dizer, o Presidente da República, como nós temos uma oposição que está na medida, o Presidente da República tem que fazer leitura, no sentido de que esvaziar o ego e entender que a oposição está na altura e criar estratégia de como lidar com a oposição. Este aqui foi mais uma vez o Espaço Namibe 7 Dia, que todas as segundas-feiras, portanto, vai ao ar das 9 às 10 horas. Agradecemos aqui a presença dos doutores Eduardo Kassanga, professor de Filosofia, e o Arranhuca Luís, igualmente também professor de Filosofia. A equipa técnica, Paulo Fernando, Esther Colembe, realização e moderação, sou eu, Fonseca Ching, e voltamos na próxima segunda-feira com mais convidados, com mais temas e mais, portanto, este diálogo. Estamos juntos, até a próxima.